Ok, mais essa aula aqui de circuito de dispositivos eletrônicos, né? Queria pegar aqui para falar de sistema de medição e certo modo de instrumentação, né? E aí falar aqui basicamente os tipos de sensores que a gente tem, né? E com base nesse tipo de sensores, os circuitos, né, que a gente precisa para medir essas coisas, né? Para utilizar esses sensores. Ah, então aqui isso aqui é um quadro para a indústria petroquímica, basicamente, né, que é grandezas típicas que você tem em medição, né? Então você tem muita medição de vazão e temperatura, né, são os principais, né? Dependendo, quando você sai de indústrias petroquímicas, químicas, para indústrias mais de fabricação embatelada, né, de unidades de alguma coisa, aí temperatura acaba ficando mais importante, e posição também é uma grandeza muito importante, né, e nível e pressão também são grandezas importantes, né? Então vamos tentar focar um pouco nesse tipo de grandezas, certo? E aqui eu vou focar não tanto na grandeza, na medição de cada grandeza específica, mas assim para pegar que tipo de sensor, que tipo de elemento sensor de transdutor se usa para medir essas coisas, certo? E com base nisso a gente vai levantar o problema da parte da eletrônica e da mecatrônica que a gente trabalha com esse transdutor para pegar essa medida, certo? Então todos os sensores que eu vou botar aqui, eu estou focando nos sensores que vão gerar um sinal elétrico de alguma forma, tá? E aí de cara a gente vai trabalhar aqui com os sensores ativos. Então aqui eu vou usar a ideia de sensor ativo como um sensor que ele gera energia por si mesmo, tá? Que ele vai gerar um sinal que a gente vai medir diretamente esse sinal elétrico, né? Essa tensão ou essa corrente, né? E aí a gente tem vários, né? Então termopar ele é basicamente o efeito Seebeck, né? Se você tiver dois materiais e aí é feito com metais, né? Dois metais, então deixa eu e colocar aqui um lugar aqui com a temperatura a ser medida, e do lado de fora aqui você está na temperatura ambiente. Então isso aqui pode ser uma temperatura diferente da ambiente, é a que você quer medir, né? E aí você tem dois cabos e eles dois ligados aqui nas pontas, certo? Então você tem uma junção aqui e outra junção, ou não necessariamente uma junção, mas aqui você faz a medição da temperatura. E aí o que acontece é que o nível de energia, o nível dos elétrons livres nesses dois metais, né? Todo material vai ter isso aí, mas metal é mais fácil de você medir. Vai causar uma diferença que vai gerar uma tensão que é proporcional à diferença entre a tensão medida e a tensão ambiente, tá? Então ele vai gerar uma tensão pequena aqui mesmo, uma tensão já diretamente aqui. Essa tensão é da ordem de milivolts, tipicamente, né? Então uma tensão pequenininha, a gente vai medir essa tensão, né? Então já gera uma tensão direta. Fotodiodo, né? Então fotodiodo é basicamente uma junção, um diodo, e, né, a gente pode pensar nele como, né, uma célula fotoelétrica. Na verdade um fotodiodo para uma potência mais elevada, mas basicamente quando você tem um diodo, uma junção, e você recebe aqui fótons, né? Então
aí, viu? Pronto. Fótons chegando nisso daqui, né? Esses fótons, se eles tiverem energia suficiente, eles vão gerar aqui pares elétrons lacuna, tá? O que vai causar uma diferença de tensão entre os dois terminais, ou dependendo do circuito, vai causar uma corrente que você pode pegar, certo? E isso aqui também é relacionado com a quantidade de luz. Então isso aqui é um sensor de luz, né? Ele vai gerar essa tensão diretamente aqui, né? E aí você mede como sensor. Tipicamente você vai medir a tensão, né, entre esses dois pontos, certo? O efeito, né, então medidor de temperatura, isso é um exemplo de medidor de temperatura, medidor de luz, piezoelétrico, né? Você vai ter efeitos desses também para medir radiações mais pesadas, né, radiações raio-x, ultravioleta e assim por diante, né? Um medidor piezoelétrico basicamente são materiais, então isso é muito comum com quartzo, né? Que quando você tem uma aplicação de uma força nele, né, então do grego piezo, força, ele gera um sinal elétrico, né? Então também ele vai gerar esse sinal elétrico, vai gerar essa tensão, né? Uma tensão que é proporcional à variação da pressão mecânica em cima do material, do DPDT, né? Então ele é função do DPDT, não exatamente da pressão em si, né? Mas a variação de pressão vai causar uma variação elétrica. E também então outro sensor que gera o sinal por si mesmo. E eu coloquei aqui efeito Hall, muito embora efeito Hall não seja tão diretamente um sensor ativo, certo? Mas lembrando o que é o efeito Hall. Se você tem um material condutor aqui, então tanto com condutores como semicondutores isso aqui funciona, uma resistência, e você bota uma tensão, certo? Então ele requer essa tensão externa aqui aplicada. Esse negócio de vez em quando ele, essa caneta minha, de vez em quando ela fica pegando umas pulos aqui aleatórios. Né? Uma tensão aplicada aqui. Isso por si vai gerar uma corrente. Né? Passando aqui pelo material. E se aqui nessa situação você colocar um campo magnético por cima desse material, transversal, ortogonal a essa corrente, né? O que é que vai acontecer? Essa corrente aqui, com o campo magnético, ela vai ser desviada. Eu talvez vai errar o sentido aqui do desvio, certo? E ela não tem como sair daqui, então ela vai gerar, na verdade, uma carga positiva num lado e negativa do outro. E aí você pega e com um multímetro, um voltímetro, você mede essa tensão daqui para cá. E essa tensão é proporcional a esse campo magnético, certo? Então ele não é ativo no sentido que você precisa aplicar, jogar energia para ele, mas eu estou dizendo sensor ativo no sentido que eu estou medindo a tensão diretamente. Ele está me gerando um sinal que a gente está medindo, certo? Então esses aqui são sensores que diretamente a gente vai ter que medir uma tensão ou uma corrente gerada aqui por ele, né? Isso aqui são alguns dos exemplos. A gente tem vários outros possibilidades de sensores, certo? Mas são casos que a gente precisa medir uma pequena tensão, uma variação de tensão, né? Uma tensão, tensão também, certo? Então são sinais de tensão a serem medidos aí, né? Os sensores,
do transdutor, né, o elemento que vai gerar o sinal em função da grandeza medida, ele vai me gerar diretamente esse sinal, certo? Então é um tipo de sensor, né? Ele vai me gerar aquela tensão e o problema da gente é medir aquela tensão, ok? Outro tipo de sensores muito comuns são sensores resistivos. Então tem várias coisas que variam a resistência em função de alguma grandeza. Né? Então, por exemplo, você tem sensores resistivos que são termistores e RTDs, certo? Então são resistores sensíveis à temperatura e também RTD, na verdade, é simplesmente, né, um resistor semicondutor. Que coisa chata. Resistor semicondutor, e termistores normalmente são resistores, né, resistência térmica, então são de metal, né? E aí você vai ter uma característica, né, de metal, né, a resistência com a temperatura, né? Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a variação, né, diminui o caminho médio dos condutores no metal, então ele vai ter um comportamento relativamente linear com a temperatura durante uma faixa grande de temperatura. E os semicondutores também tem uma variação com temperatura, só que eles vão ter uma característica, né? Assim, primeiro eles vão ter uma faixa menos, que eles vão operar menor, né? Vão ser bem menos lineares e eles vão ter um comportamento térmico negativo, né? Ou seja, a resistência vai diminuir com a temperatura de forma mais não linear, mas aí você consegue pegar uma variação maior da resistência, mas com a não linearidade, né? Dependendo do caso, você consegue utilizar isso daqui, certo? Eles vão agir tipicamente aqui de alguma coisa entre menos 20 a menos 40, tá aqui menos 30 a 120 no máximo graus Celsius, certo? Enquanto que os de metal você pode fazer coisa de metal até 1000 graus, né? Usando, por exemplo, platina, né? Então normalmente se usa um metal, né, relativamente inerte, né, para fazer essa medição de resistência e a variação da resistência com a temperatura. Aqui eu botei uma reta, não é totalmente uma reta, né, mas você tem essa variação. Strain gauge, ou então aparece também strain gauge, já vi escrito de duas formas, o mais comum até, né, strain gauge, né? Então é um resistor que é uma camada, um plásticozinho com um resistor depositado em cima dele, fazendo essa figura daqui. É assim, vai depender do negócio, do quanto. E aí quando esse filme ele flexiona, né, você vai ter uma variação aqui no comprimento L mais delta L dele, então ele é feito para medir essa deflexão. Se você coloca isso num braço de metal, de alumínio, por exemplo, aí você vai ligar isso aí com a deflexão do alumínio, você consegue mapear, e aí você faz uma balança, você coloca isso num diafragma, né, numa camada fina aqui no negócio, isso aí vai variar com a pressão, a diferença de pressão dos dois lados, então serve como um medidor de pressão ou de força, certo? É um tipo por si só de piezoresistor, é mais como você tem isso aqui. Então piezoresistor é a mesma ideia, então um resistor que varia com a força, certo? LDR, né,
Então é Light Dependent Resistor, tá? Então basicamente é um resistor de material semicondutor. E aí quando você chega e recebe luz, isso daqui, né, ele vai gerar pares elétrons lacunas, só que agora não numa junção, mas basicamente vai aumentar a quantidade de portadores aqui no semicondutor. Então à medida que a luz aumenta, a resistência diminui. E aí você também funciona como medidor de resistência, de luminosidade. Tem resistores, magnetoresistores, então elementos que você muda a resistência de acordo com o campo magnético colocado em cima dele, certo? Então isso aqui normalmente acontece para campos magnéticos muito altos, tem sua aplicação. E resistores, né, isso aqui é muito feito com filmes finos, né, de algum polímero condutor, né, ou então algum filme cerâmico que ele tem uma variação da resistência, né, ele reage com alguma coisa do ambiente, né, então por exemplo um catalisador de alguma química, e ele vai detectar gases, principalmente muito utilizado para detectar gases ou coisas numa solução, certo? Então medidor de pH, então você tem elementos que variam a resistência de acordo com o pH de uma solução química e assim por diante, certo? Então você tem vários outros aqui que variam a resistência de acordo com a característica química do ambiente, né? Então todos eles exemplos de sensores que eles vão modificar a resistência do elemento em função de uma grandeza que se quer ser medida, seja concentração de alguma coisa, campo magnético, luz, força ou então deflexão, né, temperatura, né, assim por diante. Nós temos todos esses aí, né? Vou ver se eu consigo mexer isso aqui de posição para facilitar a minha vida. Ok? Aí todos esses, então, você, do ponto de vista elétrico, seria a questão de como é que a gente faz a medida daquela resistência, certo? Como é que você mede uma resistência? Bota uma tensão, mede a corrente, ou passa uma corrente, mede uma tensão, é o princípio básico. Agora você tem algumas outras coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, aqui eu peguei o caso do strain gauge, né? Você pode usar uma chamada ponte de Wheatstone, né, que é essa estrutura, né? Você aplica uma tensão e aí você coloca, né, os 4 resistores aí fazendo ponta, de modo que a tensão entre A e B que você vai medir, ela fica função da razão aqui desses resistores, certo? Se R1, R4 for igual a R2, R3, a tensão é 0. E quando você varia a tensão num desses elementos, aparece uma tensão aqui, certo? Então você pode pegar e, por exemplo, colocar aqui, se você colocar aqui em cima e você flexionar essa barra aqui para baixo, botar uma força aqui para baixo, então ele vai aumentar essa resistência, vai diminuir a tensão aqui no ponto A. Você mede a tensão entre B e A, você vai medir aqui. Aí você pode pegar e botar 2 strain gauge, strain gauge aqui, um em cima, um embaixo da barra. Então se você fizer a força aqui, você vai ter um deslocamento dessa forma, aumenta essa resistência, diminui essa. Então aumenta essa, diminui essa. A diminuição aqui da tensão no ponto A é maior, mede a diferença entre A e B maior aqui. Ou então com 4 resistores, né, também é possível, né, fazer. Se tiver 4 strain gauges, você pode ligar os 4 aí, então 1 e 4 daqui para cá, então vai aumentar a resistência aqui, aumentar a resistência aqui. No caso da deflexão, ele está fazendo o contrário do que eu estava dizendo, né? Se a força está aqui, vai diminuir esse, aumentar esse, aumentar esse. Então vai aumentar essa tensão, diminuir essa tensão,
né? Você faz essa medição aí com uma ponte de Wheatstone, mas você pode fazer, aqui está utilizado ponte de Wheatstone, e a vantagem de você utilizar essas estruturas, principalmente esses dois, que você tem 2 ou 4 elementos sensores, é que esses strain gauges eles também variam com temperatura, certo? Porque se você aumenta a temperatura, o próprio material vai variar a resistência dele, também vai ter uma variação do tamanho físico do material, vai variar com a temperatura também. Então, quando você faz isso e você tem a variação dos elementos sensores com temperatura, aí nessas estruturas isso é compensado, porque aumenta os dois, a divisão de tensão aqui continua sendo a mesma, né? Então, esses casos, os strain gauges todos ativos, e você também pode ter, né, aí aqui é equivalente ao outro, vai pegar um caso como esse, em que você pega um strain gauge ativo e um strain gauge dummy, né? Você vê que aqui, ó, já passou para gauge, na outra imagem estava gauge, aqui passou para gauge. Então vejo as duas escritas, não consegui achar qual é o mais correto. Então esse dummy aqui seria o que? Se você pegar então e quiser medir a deflexão ao longo desse caminho, você bota um strain gauge nessa direção e você bota o outro nessa direção. Então para cá e o outro para cá. Esse praticamente não vai sofrer efeito da deflexão, certo? Agora vai sofrer efeito da temperatura junto com o outro. Então, se a temperatura variar, essas duas resistências variam, a diferença de tensão daqui para cá se mantém zero, já que as duas resistências estão variando igual. Agora, se você tiver a variação pela deflexão, você vai ter a variação nesse elemento, mas não nesse, e você pega a diferença de tensão. Então, usando a ponte de Wheatstone, todas essas configurações, a gente sai do problema de medir a resistência para o problema de medir a tensão entre esses dois pontos, né? Então a tensão flutuante aí entre esses dois pontos, certo? Então volta para o problema como um sensor ativo, né? Que você vai medir a tensão em algum dos pontos, certo? Uma outra possibilidade, né, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, é a chamada medida da resistência de 4 pontas. Essa figura aqui está bem completa, né? Qual é o problema? Se você tem um material que você tem uma resistência, então esse material pode inclusive ser um daqueles RTDs, um termistor, né? Então, por exemplo, pode ser o PT100, certo? Então uma barra de platina PT que em 0 graus tem uma resistência de 100 ohms, né? Também tem outros, tem um níquel 500, uma barra de níquel, um pedaço de níquel que tem uma resistência de 500 ohms, certo? Aí se você pega e vai medir aquilo ali com um fio, o próprio fio vai ter uma resistência. Como é que você vai diferenciar a medida do sensor com a medida do fio, certo? Se você vai medir, então, fazer o contato com aquele material, então do contato do fio com o material você vai ter uma resistência de contato também, certo? Então a medida de 4 pontas, aí é isso aqui, ela está mostrando mais no material. Se você tem um material com uma determinada resistência, você faz isso, você pega, bota 2 contatos aqui com fio e você força a corrente aqui, então a corrente vai seguir esse caminho. Então você vai gerar uma queda de tensão aqui, 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 aqui e aqui. E aí você pega um voltímetro e aí você coloca o voltímetro em 2 pontos intermediários aqui entre esses 4, entre esses 2 extremos. Aí ele vai pegar essa diferença de tensão aqui. Agora um multímetro você não tem praticamente corrente nenhuma, ou seja, você não vai ter queda de tensão aqui, 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 aqui. Então esse ΔV é praticamente a corrente vezes a resistência daqui, e aí você limita a um elemento de resistência que você está medindo, né? Então, de novo,
fez aqui a fonte de corrente, aplicou a corrente e você volta para o problema de medir uma tensão flutuante aqui no meio, né? Então tanto na ponte de Wheatstone quanto nesse medida de 4 pontas, esse método de medida de 4 pontas, você veja que você tem, né, a medição da tensão flutuante entre 2 pontos, medição da tensão flutuante entre 2 pontos. Então é interessante que a gente tenha daqui para todos esses sensores. A gente vai medir uma tensão, efeito Hall, tensão flutuante entre 2 pontos, peso elétrico, tensão no terminal, fotodiodo, tensão nos terminais de elemento. Então medição de tensão que esteja lá, não necessariamente, então, principalmente aqui no caso do efeito Hall, uma medição da tensão que esteja não ligada no terra. Então isso aqui acontece no efeito Hall, acontece na ponte de Wheatstone, acontece na medida de 4 pontas. Então a gente precisa ter alguma coisa que consiga fazer essa medida de tensão daqui, certo? Então, por exemplo, se o seu terra do seu circuito está aqui embaixo, eu tenho que fazer alguma coisa que consiga medir sem ser em relação ao terra, uma medida chamada flutuante, ou uma medida diferencial de um ponto para outro de tensão. Então isso aí a gente já viu vários tipos de sensores. Então, no final de contas, a gente vê que o problema de medida, em muitos casos, a gente pode resumir a um problema da medida da tensão elétrica. Agora você tem outros sensores também, outras possibilidades. A gente viu a variação que gera uma tensão por si própria, ou uma corrente. A corrente, a gente pode passar a corrente por uma resistência e vai gerar tensão, também dá para transformar no problema de medida de tensão. Variação da resistência, então é o problema da medida da resistência, que, por exemplo, com esse método de 4 pontas, volta também ao problema da medida da tensão. E você tem ainda 2 elementos, o capacitor e o indutor, que você pode utilizar. Certo? Então, sensores capacitivos. Então, sensores capacitivos são usados aí para, um ambiente industrial, muito para sensor de distância e presença, sensor de umidade, sensor de nível, sensor de aceleração, também são usados sensores capacitivos, Então, para sensor de presença, por exemplo, e também de nível, Então você vai ter alguma coisa como aqui da equação básica de um capacitor de placas paralelas, Então a capacitância é o epsilon do meio vezes a área dos sensores sobre a distância. E aí você pode pegar e observar aqui que ele, quando você tem água, a água então vai ter um K, que é um epsilon relativo, um epsilon em relação ao epsilon zero, por volta de 80 a 20 graus Celsius, Então vai variar aqui, Alguns outros elementos vão ter um pouco maior, se for um pouco menor, borracha vai variar de 30 a 35, corpo humano, então coisas biológicas, varia, muito com a quantidade de água, certo? Então, se você variar o meio, então, por exemplo, você pode pegar e fazer, é o caso do sensor de nível, fazer uma estrutura, e isso é feito, 2 placas paralelas, e o nível de água aqui vai determinar a capacitância. Aí você mede a capacitância de uma placa para outra, e essa capacitância vai variar com o nível de água, porque aqui fora no ar você vai ter uma constante de elétrica, e na água vai ser 80 vezes, praticamente 80 vezes maior, Então serve para sensor de nível, serve para sensor de umidade, certo? Então tem uns como esse que você coloca essas 2 placas dentro do solo, Então tem uma cara assim, Tem umas plaquinhas já prontas.
Tem uma carinha assim, você coloca aqui de acordo com o nível de umidade que você tenha no solo. Então aqui, bota isso aqui dentro do solo. Isso aí vai dar uma variação da capacitância entre essas duas placas, também conta da variação do nível de água, certo? Isso, telas touchscreen, a maioria delas é capacitivo, porque detecta o nosso dedo, né? E isso em ambiente industrial é feito para achar, detectar presença, então muitos sensores de presença colocados em função disso daí, certo? Então são a variação da capacitância. Além desses, um outro coisa de capacitância interessante, né, utilizado para fazer aceleração, são os acelerômetros. Não sei porque que ela dá isso aqui. Enfim, os acelerômetros. Que aí normalmente hoje em dia são feitos, né, com a tecnologia chamada MEMS, Microelectromechanical System, é um sistema microeletromecânico. Tá, então, por exemplo, aqui você tem essa massa, então isso aqui é uma massa feita ao silício, um bloco de silício com esses dedozinhos aqui para fora, e aí tá preso aqui nesses terminais, e tem esses dedozinhos, eles fazem uma capacitância com outros dedozinhos que estão presos na placa, certo? E aí, dependendo da aceleração ou da força da gravidade que isso aqui esteja sujeito, isso aqui vai deslocar mais para cá ou mais para cá. Se ele deslocar mais para cá, você diminui a distância entre essas duas placas, aumenta essa capacitância C2, então aumenta aqui, aqui, aqui e aqui, e diminui a capacitância para o outro lado, diminui a capacitância aqui, aqui e aqui, né? O C1, certo? Então você consegue, pela variação dessas capacitâncias, você consegue ver a aceleração. E você também tem estruturas como essa, como botei a figura, né, que vai fazer mais ou menos uma coisa como essa. Vai ter uma massa e vai pegar o giro, né? Então quando gira, você vai ter a força centrípeta, né, e vai medir o giroscópio, né, em função disso daí, né? Então também são medidas feitas pela variação da capacitância, né? Como é que você mede capacitância? Então observe que você não está interessado em si na medida especificamente da capacitância, mas normalmente na variação da capacitância. E aí pode ser no efeito que essa variação de capacitância gere em uma outra coisa. Então a grande maioria dos circuitos, né, de sensores capacitivos, então isso aqui é um sensor de presença industrial, né, ele vai ter na base dele um oscilador, certo? Então esse oscilador ele vai oscilar de acordo com a frequência de oscilação que é dependente da capacitância do sensor. Então se você varia ou a distância da placa, como no caso do MEMS, ou o dielétrico, como no caso do sensor de nível, sensor de umidade e assim por diante, você varia essa frequência e aí você mede, na verdade, essa frequência que ele está detectando, se a frequência passa por um determinado nível ou não. Você mede a frequência, então você vai medir o tempo e não, né, a capacitância, né? Normalmente a maioria dos sensores capacitivos eles vão fazer isso, eles vão botar um circuito oscilador e a gente vai ver em que frequência ele oscila, certo? Então por isso é interessante você ter esses circuitos que permitam oscilar, e aí você bota um dos elementos capacitivos como um desses elementos osciladores aí, né? E por último, para completar, tem sensores indutivos também. O mais comum de longe é o sensor de distância presença, né? E tem alguns sensores de deslocamento. Então, por exemplo, você tem bobinas de picape, que é a bobina de picape é quando você tem bota um indutor e aí você bota um ímã passando aqui na frente. Quando esse ímã passar aqui na frente, ele vai gerar um pulso elétrico aqui que você detecta,
tá? Então isso aí entra como sensor ativo, mas vou botar aqui também. Ou você tem um sensor de deslocamento que você tem. O mais comum é você ter um LDT. Deixa eu apagar isso aqui. Linear Differential Variable Transformer, um transformador variável diferencial linear. Então você tem basicamente 3 bobinas, então você tem como se fosse 2 transformadores. Eu vou botar as bobinas assim só, pronto. Facilitar aqui. E você coloca aqui no meio um material ferromagnético, um núcleo ferromagnético. E aí o deslocamento desse material ferromagnético vai causar com que você tenha um acoplamento maior entre essa bobina e essa, ou entre essa bobina e essa, certo? Então você nessa bobina você joga um sinal alternado. Vamos desenhar isso aqui melhor, né? E você mede a tensão alternada nesse lado e nesse lado. Aí você tem um jogo de fazer a diferença delas. Aqui você consegue pegar o deslocamento. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas o mais comum no sensor indutivo é você simplesmente pegar e variar a relutância da bobina, certo? Então você tem uma bobina e você vai variar o meio, alguma coisa aqui na frente dela. Que isso aqui vai variar a relutância disso aqui, desse caminho material magnético. Então isso aqui pode ser um condutor ou pode ser um material ferromagnético. Se for um material ferromagnético, vai variar diretamente o meio, a permeabilidade magnética aqui do sistema. Se for um condutor, então mesmo alumínio, isso aqui vai funcionar. Quando você jogar um campo magnético aqui, isso aqui vai gerar uma corrente aqui dentro que vai puxar uma parte dessa energia, certo? Então ele vai puxar mais corrente aqui no indutor, que você detecta isso aqui. Nos dois casos, a proximidade de um material diferente aqui, ou um condutor ou um material com a permeabilidade magnética elevada, certo? Vai causar uma variação na indutância desse elemento, né? E aí, por exemplo, se for ferro ou aço normal, você vai ter um fator 1, então ele vai detectar a presença, por exemplo, a 10 centímetros. Se for aço inox, vai detectar a presença a 8,5 centímetros. Se for latão, a meio centímetro, a 5 centímetros e assim por diante, certo? Dependendo aí da constante da permeabilidade magnética do material e do nível de condução dele, certo? Veja que não é a condução principal, né? Porque cobre daqui é 0,3 apenas, o principal é a variação da permeabilidade magnética do material. De todo modo, é a variação da indutância que ele causa. Como é que a gente mede a indutância? A gente pode fazer, e é normalmente feito, né, a medida da mesma forma que um capacitivo. Então você tem um oscilador, gera um sinal oscilante, uma oscilação elétrica em função do valor do L que você tem, da indutância que você tem. Então você mede aqui essa oscilação e essa oscilação, a frequência que ela vai oscilar vai depender da variação do indutor que você utiliza, né?
Então, basicamente é isso, né? Isso aqui aí leva para os caminhos seguintes que a gente vai ver, certo? Então, que é como é que a gente faz a medida diferencial de 2 pontos, que é um amplificador de instrumentação, e como é que a gente faz um oscilador, né? Então, em função disso, esses são os 2 caminhos que a gente vai ver aqui na disciplina.